Fala, meus filhos! Douglas aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar a respeito de como ganhar destaque e confiança dos demais membros do time, da liderança ali dentro do seu time de desenvolvimento, tá bom? Dentro do projeto que você tá, dentro da sua empresa. Hoje nós vamos trazer dicas muito práticas e relevantes para você aplicar no seu dia a dia, muito relacionado a soft skills, né? O canal tem esse intuito de trabalhar muito com você que é desenvolvedor ou soft skills para você de fato conseguir aumentar o seu destaque, o seu nível de senioridade e tudo mais. Eventualmente eu vou fazer também alguns vídeos mais práticos, mas o intuito inicialmente é reforçar bastante essa questão dos soft skills. A gente sabe que como dev a gente foca demais, principalmente em alguns momentos da carreira na parte técnica, mas o que faz a grande diferença no final das contas é como você lida com as pessoas, como que você se comunica, como você se porta. E hoje eu vou te trazer aqui mais algumas dicas muito práticas de como fazer isso, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Aqui eu quero começar falando a respeito de como você pode fazer isso. O dia a dia do desenvolvedor, ele é muito pautado em a gente receber atividade de alguma funcionalidade que precisa ser desenvolvida, de algum teste que precisa ser feito, de algum bug que precisa ser corrigido, algum débito técnico, ou qualquer coisa relacionada ali que a gente precisa desenvolver. Antes de você começar de fato a desenvolver, parece uma coisa óbvia, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? É muito comum acontecer dos desenvolvedores pegarem uma atividade e fazer e começar a pôr a mão na massa, executar aquela atividade sem pensar direito. Ou seja, pessoa, vamos supor que você está usando o Gira, vai lá no Gira, puxa um card, atribui no seu nome e já começa ali lendo pedaço por pedaço da história, muitas vezes já começa aí codando ali pedaços isolados sem entender o contexto como um todo antes desse desenvolvimento. Porém, isso acaba causando muitos problemas a respeito da qualidade daquela entrega, ou às vezes de cenários de que não foram previstos anteriormente, ou até da expectativa de como passar a estimativa para fazer aquela solução. Então, o primeiro ponto que você precisa fazer ao invés de pegar uma história, já atribuir para você ali, já começar a partir direto para o código, criar branch, já começar a desenvolver, foca primeiro em entender aquela história. Muitas vezes, isso é um problema comum em diversos times de desenvolvimento, o problema já começa na forma como a história está escrita. Então, às vezes você vai pegar uma história lá no Gira, ela está escrita de uma forma que não está muito clara, que a regra de negócio não está bem explícita e tudo mais, ou está escrita de uma forma mais genérica. Nesse caso, você pegando, lendo ela de ponta a ponta e tendo a certeza que você realmente entendeu ou não entendeu, a sua linha de ação passa a ser diferente. Se você não entendeu, realmente você tem que ir lá e já acionar a pessoa que escreveu aquela história para buscar esse entendimento mais profundo e pedir para a pessoa escrever de uma forma que fique um pouco mais clara. Mas se você entendeu o que precisa ser feito, a dica também de falar com a pessoa que escreveu a história se aplica, porém se aplica de uma forma diferente. A ideia é que você sente com a pessoa que escreveu aquela história, assim que você terminou de ter aquele entendimento, e você valide o seu entendimento com ela. Como assim validar o entendimento? Você vai sentar com a pessoa e você vai verificar se aquilo que está escrito e aquilo que você entendeu é realmente aquilo que a pessoa está esperando daquela história. E como isso pode ser feito? Através de desenho de fluxos, pode ser no papel, pode ser em alguma ferramenta online, mas que você consiga demonstrar de forma visual o que você está imaginando para resolver aquele problema. Toda a nossa lógica, né, de programação, ela parte de um fluxo de entrada e saída, né, de um fluxo racional. Então, nós podemos usar um fluxograma muito bem para representar como iremos resolver cada um dos problemas ali das histórias que a gente tem que pegar para desenvolver, tá legal? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, colocar uma situação onde a gente tem que desenvolver uma funcionalidade que vai fazer a leitura do código de barras de um produto para dar entrada ali no PDV, no momento de uma venda, né? Então, como que você validaria essa história com o Product Owner, por exemplo, né, que está no projeto? Você poderia chegar nele e falar, então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi o fluxo. Então vai ter uma leitora plugada
via USB lá no computador do caixa. Você vai apontar a leitora para o produto. No momento que fizer o bip, né, que a leitora geralmente faz, o que vai acontecer? Esse código de barras vai ser digitado no campo que tiver com foco naquele momento. E com isso, vai ser disparado uma requisição lá para o back-end para pegar através do código do produto qual produto se refere e vai adicionar automaticamente ali na venda daquele cliente. É isso mesmo que você estava esperando que fosse feito? Aí você pode até pegar, usar de desenhos também para exemplificar isso e tal. E ter essa confirmação de fato. O intuito aqui é ter essa troca com a pessoa que escreveu ali a história para você entender se realmente você está com o entendimento correto do que é esperado, tá legal? Beleza, então passando dessa primeira fase, que você já analisou a história, viu se ela está escrita de forma correta, se não está, você já devolveu para a pessoa que deveria escrever de forma correta, ou você foi lá, sentou com a pessoa que escreveu, porque tem casos também que a pessoa que escreveu, está muito atarefada, não tem tempo e tudo mais. O que você pode fazer nesse caso? Você pode ir lá falar com a pessoa, pegar esse entendimento, fazer essa validação do fluxo com a pessoa e tudo mais, e você mesmo complementar a história e pedir para a pessoa só revisar, se for o caso e tal, mas pelo menos você está com a história ali bem direcionada. O que acontece em muitos casos a pessoa, o desenvolvedor começa a desenvolver aquela história, no final das contas entrega uma coisa completamente diferente do que foi pedido e depois é mudado no meio do caminho daquele desenvolvimento qual que era o intuito daquela história. Isso acaba gerando atraso, acaba furando as estimativas, as expectativas, acaba sendo bem problemático. Então o que é legal aqui? Você ir, sentar com a pessoa que é o responsável pela escrita da história, ter um entendimento concreto daquilo, validar esse entendimento. Depois que você validou, aí sim você vai para a prática, tá legal? Aí vamos lá, avançando então para a parte mais prática. Como é que você vai fazer? Você já entendeu ali a história, você já validou com a pessoa, tá muito claro. Aí você vai para a parte do código. Vai pegar lá no código, ao invés de você começar a aplicar a solução de cara, o que você tem que fazer primeiro? Analisar o código, ler o código mesmo, né? Olhando todas as classes ali, todos os métodos, todas as partes do código que serão afetadas e entender, né? Fazer o caminho lógico na sua cabeça, quais são os pontos de alteração que você precisa fazer naquele código. Se for um código novo, você precisa entender quais são os arquivos, os modelos de objeto ali que você vai precisar alterar, quais são os componentes, quais são as partes do código, quais são os repositórios que você vai precisar modificar para desenvolver aquela funcionalidade. Então, essa etapa é muito comum a gente imaginar que negligenciar isso e partir direto para a codificação, nós estaremos nos tornando mais produtivo. Mas no final das contas, nós estamos abrindo uma brecha para ter erro durante a implementação. Então o que é legal? Pegou, entendeu com a pessoa, foi lá no código, leu o código primeiro, entende onde que você vai alterar. Vou ter que mexer nessa classe, vou ter que mexer nesse método, vou ter que adicionar um arquivo aqui, vou ter que adicionar um objeto ali, vou ter que mexer no banco de dados, enfim. Identifica quais são os pontos que você vai ter que modificar. Aí você vai para a terceira etapa. Nessa terceira etapa, inclusive eu tenho uma história bem legal, né, que quando eu aprendi essa terceira dica que eu vou te falar agora, eu estava em um projeto e daí o meu chefe, o que ele me pedia? Não só para mim, né, para todos os desenvolvedores. Ele pedia para a gente pegar uma história que precisava ser desenvolvida e quebrar em subatividades, de modo que a gente conseguisse concluir essa história pelo menos uma por dia. No primeiro momento teve uma certa resistência, né, por parte dos devs, tal, achou aquele trabalho meio chato de ficar quebrando ali subatividades, colocando historinha lá no sistema de gestão lá do projeto e tal. E daí beleza, a gente começou a fazer de qualquer forma. Depois que eu fui trabalhar em uma outra empresa, eu comecei a atuar como líder técnico e aí eu fui entender realmente qual que era o principal ganho daquilo. Para a gestão, tem um ganho excepcional porque eles conseguem ver de forma muito clara, quando você está gerenciando ali o projeto, se a pessoa, né, o desenvolvedor, ele está impedido em alguma atividade ou não. Porque vamos supor que a gente tem uma história lá que a gente estimou que vai levar uma semana para ela. Se a gente quebrou em subtarefas de modo que a gente fosse entregar pelo menos uma por dia, teoricamente eu deveria ter no mínimo 5 subatividades lá
e concluindo ali uma por dia, eu ia ter uma noção se realmente estão andando ou não. Se por acaso eu fiquei mais de um dia e não concluí uma subatividade, a gestão vai conseguir entender que eu estou travado em algum ponto e às vezes eu posso até dar um discurso que eu estou avançando ali, que eu estou conseguindo seguir, mas isso já revela que tem alguma coisa oculta, que poderia ou ser quebrado em um nível ainda menor de subatividade, ou realmente eu estou com alguma dificuldade técnica. E isso é uma informação super valiosa para quem está gerenciando o projeto e também para o próprio desenvolvedor. Por quê? Antes da gente começar de fato a botar a mão na massa, a gente era obrigado a pensar ali na solução, né? Pensar o que a gente ia fazer, pensar no algoritmo e como que a gente ia fazer aquilo. Então isso é super, super, super interessante. E o que isso se assemelha? Justamente essa questão de algoritmo. Quando a gente vai pensar em como um algoritmo funciona, vamos pensar, por exemplo, em uma receita de bolo, que é o exemplo mais clássico quando a gente está estudando lógica e algoritmo. Para fazer um bolo, o que a gente precisa? Precisa seguir um passo a passo. Você tem que ir lá, tem que pegar o ovo, você tem que pegar o óleo, por exemplo, você tem que pegar ali a fruta que você vai fazer para usar o bolo, tem que pegar a farinha de trigo, tem que colocar elas em uma sequência e tal. Basicamente é um conjunto de instruções, um conjunto de instruções, né? É um passo a passo que a gente precisa seguir para alcançar aquele objetivo que no final das contas é fazer o bolo. A mesma coisa quando a gente vai trocar o pneu de um carro, por exemplo. Existe um algoritmo, você vai lá, vai abrir o porta-mala, vai pegar o step, vai pegar o macaco ali, vai pegar a chave lá de boca, né, se eu não me engano, para abrir o carro e tal, vai pegar, vai ter que colocar o macaco, tem toda uma instrução, tem todo um passo a passo que você precisa seguir para conseguir trocar o pneu de carro. E a ideia de quebrar na subtask é justamente essa, a gente pensar no algoritmo, o que a gente tem que fazer de fato para conseguir entregar aquela história, para a gente conseguir dar a visibilidade legal para a gestão e para a gente também entender qual que é o caminho real que a gente precisa percorrer para chegar naquele objetivo. Então existem diversos benefícios associados a isso, tá? E quando você faz isso, a sua gestão vai te adorar, o seu líder técnico vai te adorar ali, a pessoa que está gerenciando o projeto, você vai conseguir se sentir um pouco mais confiante, porque você está conseguindo entender ali qual que é o passo a passo para isso. Toda vez que eu sento ali com os devs, né, que eu mentoro eles para fazer isso, eles acabam tendo uma evolução muito boa, né? Então a galera acaba tendo um excelente proveito, né, depois que começa a colocar isso em prática, tá legal? E uma subtask, ela deve representar uma atividade executável e concreta. Para isso, a gente desenvolveu uma metodologia de como você deveria estruturar uma subtask, tá bom? Como que isso deveria ser? Toda subtask deveria ser composta por o verbo no infinitivo, um sujeito e um local. Vamos lá na prática? Vamos entender como isso deveria funcionar? Deixa eu mostrar aqui minha tela e a gente vai ver junto. Legal. Então vamos pegar esse primeiro caso. Vamos supor que a gente tem que fazer o cadastro de um produto, tá? A nossa história, a nossa missão é fazer um cadastro de um produto, né? Fazer a parte ali do C, quando a gente está falando no CRUD. Como que a gente poderia dividir essa história? Então, vamos começar aqui pelo back-end. A primeira sub-história, né, subtask, seria adicionar o esquema da tabela de produtos no DER do projeto. O que isso significa? O que é o DER? Diagrama, né, de entidade de relacionamento. Aqui, como que a gente estruturou? Então, adicionar, que é o verbo, esquema da tabela de produtos, que é o sujeito, no DER do projeto, é o local. Aí, qual seria o segundo passo? Criar a migration para gerar a tabela de produto no TypeORM. Então, a gente está sendo bem específico. O verbo, criar, a migration para gerar a tabela do produto, que é o assunto aqui, que é o sujeito, e o local no TypeORM, tá bom? A terceira sub-história aqui, subtask, criar a classe para representar o objeto de domínio na pasta modelo do repositório. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Eu não continuei, mas o intuito é trazer essa ideia para vocês. Quebrar a subtask em uma linha lógica, ou seja, do primeiro passo até o último, que vai ser necessário para resolver aquela história, e de modo que você consiga, medindo o seu progresso, consiga concluindo ali. Algumas dessas histórias aqui, por exemplo, elas estão
tão pequenas que você vai conseguir concluir várias durante o dia. Isso vai te dar uma motivação também, que você vai conseguir ver ali que você está progredindo, você vai conseguir reportar o status com mais facilidade, então é muito bom fazer tudo isso. Aqui outro exemplo, se a gente fosse excluir o produto, o que a gente precisava fazer? Exibir o modal de confirmação ao clicar no botão de excluir a tabela. Então aqui a gente tem o verbo, tem o sujeito e tem o local. Aí vamos para o segundo caso, enviar uma requisição do tipo delete para o endpoint produtos e que contém o ID ao clicar no botão confirmar do modal. Então aqui mais uma vez a gente tem o verbo, tem o sujeito e tem o local. E assim por diante. Com isso, vai ficar muito mais fácil de você conseguir pensar em como estruturar essas subtasks, porque ela tem que ser de fato uma ação, algo concreto que você consiga mensurar, que pode ser um entregável para o seu projeto, tá legal? Beleza. Agora que você pegou e você quebrou as histórias em subtarefas seguindo essa metodologia, o que você pode fazer? Você pode também ajudar o seu líder técnico ou o teu colega de equipe que vai fazer a avaliação desse pull request, desse código que você acabou de gerar. Você pode dividir o envio desse pull request por contextos, né, ou por módulo. Existem diversas formas de você conseguir dividir o pull request. Quando você pega e manda um pull request muito grande, vamos supor que você tem uma história lá de uma semana, você pega e manda tudo de uma vez, é difícil da pessoa avaliar, fica mais moroso, demora mais e tal, tem mais chance de ficar tendo retorno ali, você tem um trabalho maior ao longo do tempo. Então, o que é legal? Você pegar e dividir o pull request que você vai enviar, por exemplo, por contextos, como comentei. Então, o que você poderia dizer aqui? Vamos pegar esse caso do excluir o produto. Essas duas subtasks aqui, elas correspondem ao front-end. Então, lá no front-end, o que precisa fazer? Precisa pegar, colocar o modal de confirmação lá no botão de excluir e precisa enviar a requisição lá para o back-end, talvez tratar ali a resposta, algo nesse sentido. Então, o que você poderia fazer? Pega e envia o pull request com essas duas subtasks assim que você concluir, assim que você fizer o push delas. Aí depois você vai para a parte do back-end, e você também pode dividir aqui por alguns contextos. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de criar o controller para receber a requisição ali na rota e tal. Aí aqui no controller, o que mais que você poderia ter? Você poderia ter a validação desses dados e tal. Antes de entrar na parte de persistência, né, você está só falando ali de receber essa requisição e fazer a validação dela, você poderia pegar e criar outro pull request só relativo a isso. Porque você poderia, por exemplo, dividir esse contexto aqui em 3 subtasks, né? A da criação do controller, a da validação do payload de entrada e também da validação se aquele ID que foi passado ali na requisição, ele é um ID válido. Também todas essas 3 partes poderiam fazer parte de um contexto de um contexto de validação. E aí com isso você manda o pull request desse contexto de validação. Mais para frente, quando você for fazer a parte de persistência, né, de todos os dados, ali a aplicação das regras de negócio, você poderia dividir em outro pull request também. E aí vai depender do tamanho da funcionalidade, do contexto, ou você poderia pegar e mandar um pull request a cada X período de tempo. O ideal é você não acumular vários dias para fazer o envio do pull request, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você trabalhou o dia inteiro, aí trabalhou no dia seguinte também o dia inteiro, depois trabalhou mais um dia, o dia inteiro. Provavelmente você produziu muito código ali, 3 dias de produção de código vai dar uma coisa gigantesca. A pessoa que vai avaliar o pull request depois vai ficar muito difícil, vai ficar grande. Então o que é legal? Talvez tenta quebrar ali e enviar um pull request por dia, ou então enviar um pull request por período. Você trabalhou de manhã, pega, manda o pull request daquilo que você mandou, daquilo que você trabalhou. Fez à tarde, pega, manda o pull request daquela coisa que você fez à tarde. O que isso vai te ajudar? A ficar um pull request menor, você vai conseguir coletar feedback mais rápido se você está fazendo alguma coisa ali que está fugindo um pouco do que deveria, e você vai conseguir otimizar o tempo da pessoa que vai realmente fazer a avaliação daquele pull request para você, tá bom? Então isso é outra questão aí bem relevante. Aí para complementar, o que você pode fazer nesse pull request?
todo pull request, obviamente, ele precisa ser seguido dos testes funcionais que você fez daquilo. A cereja do bolo é se você conseguir entregar o pull request já com teste unitário. A gente já falou ali em outros vídeos que teste unitário é uma coisa muito valorizada no mercado. A gente acaba negligenciando pela pressa, por fazer as coisas correndo, mas é algo que vai te poupar tempo. Ele não vai tomar mais tempo do seu desenvolvimento. Obviamente existe uma curva inicial ali de aprendizado, mas depois os benefícios são enormes. Então, se você não fizer o teste funcional, faz pelo menos o teste funcional. Então você pegou lá, trabalhou, vamos supor, meio período, fez o teste funcional, tira a print das evidências ali daqueles testes que você fez, ou grava uma parte ali desses testes, e anexa junto no pull request, coloca lá no corpo do pull request, ou coloca no corpo da história principal, da subtask e tudo mais. Vai ficar muito mais fácil da pessoa que for validar entender o que você está fazendo, entender ali o contexto e conseguir confirmar se realmente está funcionando como deveria. Da mesma forma, é legal você pegar o link desse pull request e colocar no card que você está trabalhando, né? Notificar ali seu time e tudo mais, ou já mandar uma mensagem ali para a pessoa que é responsável pela avaliação, para ela ter uma velocidade maior ali para verificar aquilo que você está produzindo. Então, isso são coisas interessantes que te ajudam ali na hora de enviar o pull request. E também garante que você testou as coisas que você está fazendo antes de passar para frente. O que isso vai ser bacana também? Você vai ter testado, a pessoa vai ver se realmente você cumpriu o que deveria ter feito. Isso otimiza o tempo de ida e vinda de história. Vamos supor que o líder técnico vai pegar para analisar e ele viu que um dos testes que você fez não teve o comportamento esperado. Ele nem precisa olhar o código, ele já viu que o funcionamento está errado. E aí o feedback que ele vai te dar vai ser muito rápido. Você vai lá, já vai corrigir, já vai arrumar o teu rumo que você está indo por conta dessa informação que ele acabou te dando. Muitas vezes, qual que é o problema associado a isso? A gente pega, abre o pull request, manda lá para o líder técnico, para outra pessoa que vai avaliar, e já pega outra história para fazer. Nesse meio tempo, se a pessoa que foi avaliar o pull request achou um problema, você tem que parar o raciocínio aqui, você tem que voltar naquela história, isso demora, leva mais tempo de ciclo, né, de vida daquela história para ser concluída, você acaba atrasando o projeto. Então, se você pega, já coloca as evidências tanto no pull request, coloca no card e tudo mais, facilita bastante esse processo, garante maior qualidade para aquilo que você está fazendo e vai te deixar muito mais em destaque, porque o time está vendo que você está validando tudo que você está fazendo. E aqui o que é interessante, não negligencie nenhum teste. Você tem que testar tudo que você está fazendo, independente do que seja. Pode ser trocar uma cor, trocar uma label, trocar somente uma palavra, testa o fluxo que foi alterado e garante que as coisas estão funcionando. Por mais simples que seja, eu mesmo já tive casos que era simplesmente mudar um texto ali, uma cor, uma label, eu acabei quebrando outros lugares do sistema porque acabei não validando, não testando, não rodando o sistema. Às vezes, na correria, a gente acaba querendo entregar as coisas rápido, ser proativo e tudo mais, e pode acabar cometendo erros. Então, teste tudo que você está fazendo, coloque a evidência do teste no pull request, no card, comente lá, se você quiser vincular, inclusive, o pull request que você está fazendo na história que você está trabalhando também é interessante. Então, tudo isso aí te ajuda a ter maior senioridade ali, maior zelo pelas coisas que você está fazendo e também o pessoal vai começar a ver com melhor perspectiva tudo aquilo que você está entregando, porque você é uma pessoa que se preocupa, que está se importando com a qualidade e tudo mais, tá bom? E para fechar aqui, a última dica de hoje é o seguinte, para você ser notado, né, no seu time ali, para você estar sempre em destaque, é importante você passar o status das coisas que você está fazendo. Eu já falei isso em outros vídeos, né, mas vou reforçar aqui mais uma vez. Eu vou trazer também um templatezinho com algumas perguntas que você pode responder para fazer o envio da mensagem para a sua equipe, informando o que você trabalhou. Então vamos voltar aqui para a tela. São dois momentos que são importantes ali para você informar a sua equipe das coisas que você está fazendo. Logo no início do expediente, o que você tem que fazer? Você tem que começar ali o dia, falar para o pessoal lá, como eu já falei no outro vídeo, né? Informar ali talvez o horário que você vai atuar, como que vai ser o teu horário de folga, como é que você dividiu o teu dia hoje, qual que é a tua principal missão. Muitas vezes isso pode ser falado na daily também, se a daily for a primeira agenda que você tem com o seu time no dia, mas tem casos de times aí que fazem a daily em momentos diferentes, que não seja no início do expediente. Então é legal você pegar e fazer o envio de uma mensagem ali assíncrona para a sua equipe no meio de comunicação que você está usando para avisá-los do andamento ali das suas histórias.
Aí a primeira coisa, o que você tem que falar? Cara, o que aconteceu ontem, né? Você vai dar um resumo do que aconteceu no dia anterior. Vamos supor, se você está na terça-feira, você vai falar o que aconteceu na segunda. Se você está na segunda, o que aconteceu de sexta para até aquele momento. Então você vai falar ali o que avançou, quais foram os itens, quais problemas você encontrou naquele período. Pô, teve problema, sei lá, na conexão com o banco de dados, o token que você precisava para conectar com a API tinha expirado, por isso que aconteceu ali um atraso na entrega e tudo mais. Aí você vai falar se todos os problemas foram resolvidos ou não. Aí, por exemplo, pegando esse caso do token, né? Não consegui expirar o token porque já era sexta no final do dia e eu só conseguia o contato com o pessoal lá que desenvolve a API hoje na segunda. Aí você vai lá na segunda, já a primeira coisa do dia que você tem que fazer é tentar falar com aquela pessoa para destravar aquele impedimento. Aí você deixa ali naquela situação do que você vai fazer, qual que é o plano de ação que você vai fazer para resolver aquele problema. Aí você vai mencionar lá, vai falar para o teu time. E você vai dar uma previsão de data também. Nesse caso que a gente está usando, que você vai precisar acionar uma outra pessoa para tentar resolver aquele problema, você pode dar um chute, porque você vai depender da resposta daquela pessoa. Mas aí, por exemplo, você pode falar, pô, até o final do dia eu consigo resolver. Mas o que você tem que fazer para resolver? Você tem que ficar no pé daquela pessoa ali para conseguir de fato fazer as coisas andarem. Liga para ela, manda um e-mail, manda mensagem, tenta de fato resolver. Se por acaso ali ao longo do dia você vê que não conseguiu resolver, aí mais uma vez você tem que pegar e notificar teu time, manter ele atualizado das coisas que estão acontecendo. Aí você tem que pensar, pô, como que você pode evitar que esses mesmos problemas aconteçam novamente? Então, nesse caso, a gente pegou o problema lá, sexta-feira, final do dia, já tinha passado o tempo de suporte que a gente tinha disponível. Então, pô, uma solução possível seria fazer esses testes de API mais cedo, né? Verificar qual que é o tempo de expiração desse token, se antecipar e aí colocar na tua agenda, por exemplo, para ser lembrado antes do token expirar, para já pedir antecipadamente ali um token novo, algo nesse sentido, tá? Então você pode pensar em ações e mandar ali para o teu time também ficar sabendo o que você está fazendo. Aí você vai notificar se está com o outro impedimento e tudo mais, o que você vai precisar fazer, né, para resolver os problemas ainda no dia de hoje, como por exemplo você já pode ter colocado aqui no plano de ação. Além disso, se você está trazendo um problema do dia anterior, você precisa resolver aquele problema e ainda pensar nas histórias, nas atividades que ele tinha para fazer naquele dia que foram impactados por aquele impedimento que você teve no dia anterior. Então, com isso, você vai colocar aqui nessa seção de qual que é o plano de hoje, os itens que você vai conseguir fazer por conta daquele impedimento que você teve antes, entendeu? E aí, legal, você começou lá a trabalhar, produziu e tal. Antes de chegar no fim do expediente, aí eu aconselho mais ou menos no meio do expediente, vamos supor que você começa a trabalhar de manhã, ali mais ou menos depois do almoço, assim, na parte da tarde, você pega e dá mais um status para a tua equipe. Você vai falar lá, pô, o que eu consegui avançar de manhã? Pô, consegui resolver lá o problema da API e tal, agora tá tranquilo, eu tô fazendo essa e essa subtask dessa história. E aí você vai dar um resuminho ali do que você está fazendo. E você vai dizer também se você tem mais algum impedimento que pode te bloquear ao longo do dia. Não, tá tranquilo, já consegui resolver, tá tudo certo. Então, pô, tô agora com problema, sei lá, tô tendo dificuldade para saber como implementar essa questão aqui dessa regra de negócio tecnicamente. Aí você pode tentar pedir ajuda para outra pessoa e tudo mais. E aí você vai dizer quais são os próximos passos. Por exemplo, se você está com esse impedimento técnico, você pode falar, pô, gostaria que o João me ajudasse aqui nessa implementação porque ele conhece dessa regra de negócio, conhece disso tecnicamente, ele vai conseguir me orientar. Então a ideia é você estar sempre pensando em o que você vai fazer, o que você está fazendo, se tem algum problema, o que você vai fazer para resolver aquele problema, e assim você vai criando essa mentalidade e esse ciclo de sempre pensar em solução, né? E sempre trazer a solução. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas que eu trouxe hoje. Comenta aqui embaixo se você já aplica algumas dessas coisas que eu falei, se você faz alguma das coisas que eu falei também de forma diferente. Gostaria de ouvir aí como é que você tem lidado com esses desafios no dia a dia. O intuito aqui é sempre a gente trocar conhecimento, a gente aprender junto, a gente trazer informação para deixar as pessoas cada vez mais sêniores, cada vez com mais destaque e se aprimorando tecnicamente, se aprimorando na carreira para ser um desenvolvedor ali, um programador cada vez melhor, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de compartilhar, de curtir aqui, de se inscrever no canal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!